Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917. Parte 9. Morgari na Rússia. Os jornais burgueses estão nervosos. O banho gelado de realidade da Revolução Russa serviu, mas apenas até certo ponto. Estão menos frenéticos, algumas vezes se dignam a baixar os olhos, alucinados pelo voo das águias latinas, sobre o mundo de homens humildes que sofrem e morrem para em seguida retomar seu frenesi. As notícias sobre a viagem do nosso companheiro Morgadi a Estocolmo e Petrogrado funcionaram como um novo choque. Não pouparam pregações, ameaças e avisos ao embaixador vermelho. Embaixador vermelho, fiquemos com a nossa denominação. Morgari é precisamente o embaixador do proletariado italiano. O proletariado italiano não é mais um nome vão, não é mais um direito sem força. A força foi conquistada. É o reflexo da força que o proletariado russo conquistou no campo das competições internacionais, do peso que o proletariado russo pode jogar na balança das forças internacionais. Para o proletariado russo não constam mais nada à vontade e os propósitos dos dirigentes burgueses e dos estados capitalistas. Contam apenas a vontade e os propósitos dos proletariados desses estados. E já que o proletariado russo representa hoje o exército russo, representa a vontade russa, é juiz da situação internacional. Uma grande parte dessa sua potência se reflete sobre os demais proletariados, os quais preenche com uma vida nova, como uma nova autoridade. Morgari na Rússia é, portanto, embaixador dessa nova potência italiana. Morgari na Rússia possui, neste momento, uma autoridade muito superior à autoridade do Marquês Gavotti, embaixador de Sua Majestade Vittorio Emanuele III. Os jornais burgueses sentem que essa é a realidade atual e estão nervosos. Procuram rir, fazem caretas, mas é um riso forçado, um riso de frenesi histérico. Na mesma página do Corriere della Sera é possível encontrar o artigo sobre os apitos de Morgari, ao lado da tradução de uma passagem de O Jornal Socialista Russo. Aspas. Os esforços das classes operárias da Europa devem estar voltados unicamente para constranger os governos e renunciar a seu ímpeto de conquista. E se os governos resistem, é preciso privá-los do poder, como foi feito na Rússia. Nós estamos prontos para estender fraternalmente as mãos aos povos da Alemanha e da Áustria, para que obriguem os próprios governos a renunciar a qualquer conquista. Mas combatemos a invasão e estamos prontos a ajudar com a força das armas os povos da Inglaterra, França e Itália, para que forcem, por sua vez, os próprios governos a abandonar a política de conquistas, ainda que continue a se defender da Alemanha. Apesar disso, protestamos resolutamente contra a continuação da guerra em nome dos interesses capitalistas de qualquer país. O pequeno artigo irônico se dispersa no âmago do leitor, esmagado por esse bloco rochoso de realidade. Não são palavras vazias, são declarações sustentadas por milhões de baionetes pelas mãos de milhões de homens, não de milhões de subalternos. São palavras fatos, ditas por homens que podem atuar. Como são frívolas e inchadas de vaidade as ameaças do Sr. Morgari, o deputado do segundo colégio. Não é apenas mais um cidadão italiano, é um cidadão da Internacional, que já não é uma utopia, porque ao menos em um país os internacionalistas não estão mais de joelhos, mas se ergueram sobre os pés. Porque ao menos em um país os internacionalistas, se não são tudo, são grande coisa e querem que sua força pese sobre a história para resgatar seus irmãos. E podem. As burguesias mesmas preparam para si as melhores condições para operarem eficazmente. Levaram as coisas a um ponto no qual os internacionalistas russos tornaram-se árbitros da situação. A paz em separado não é o que os burgueses da Tríplice entendem, mas temem. Seu medo é da paz conquistada sem intervenção da América ou de qualquer outra potência burguesa, mas por ação de uma potência não desejada. O proletariado.
E é justamente a paz para todos que os socialistas russos tendem com suas declarações. Esses demonstraram qual é a força dos proletários. São hoje a força de atração que muda a disposição caótica das moléculas humanas. Clarifica os agregados e coloca em primeiro plano as maiorias efetivas. Para eles, essas maiorias efetivas importam e apenas sua palavra, sua vontade possuem razão de ser e devem ser levadas em consideração. O senhor Odino Morgari é o embaixador vermelho da maioria efetiva dos italianos. Os socialistas de Turim, que dessa maioria são a parte que conferiu a Morgari o mandato representativo, seguem hoje sua viagem com toda a paixão e esperança de um futuro próximo de paz socialista. Odeio os indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917, parte 10. Notas sobre a Revolução Russa. Por que a Revolução Russa é revolução proletária? Quando lemos os jornais, o complexo de notícias que a censura permite que sejam publicadas, isso não fica muito claro. Sabemos que a revolução foi feita por proletários, operários e soldados. Sabemos que existe um comitê de delegados operários que controla o trabalho das entidades administrativas que necessariamente devem ser mantidas para o andamento das atividades cotidianas. Mas é suficiente que uma revolução seja feita por proletários para que seja uma revolução proletária? A guerra também é feita por proletários e, contudo, não é apenas por isso um fato proletário. Para tal, é preciso que intervenham outros fatores, os quais são fatores espirituais. É necessário que o fato revolucionário se demonstre, além de fenômeno de força, como o fenômeno de costume se demonstre fato moral. Os jornais burgueses insistiram no fenômeno de força, informaram como a força da autocracia foi substituída por uma outra força, ainda não bem definida e que esperam ser uma força burguesa. Rapidamente instituíram o paralelo, Revolução Russa, Revolução Francesa, e descobriram que os fatos se assemelhavam, mas é apenas o suficiente dos fatos que se assemelha, assim como um ato de violência se parece com outro ato de violência, e uma destruição se parece com outra destruição. Apesar disso, estamos convencidos de que a Revolução Russa seja, além de um fato, um ato proletário e que deve necessariamente confluir para o regime socialista. As poucas notícias verdadeiramente concretas e substanciais não permitem uma demonstração exaustiva. Alguns elementos, contudo, permitem chegar a essa conclusão. A Revolução Russa ignorou o jacobismo. Ela foi capaz de abater a autocracia, mas não conquistou a maioria com a violência. O jacobismo é um fenômeno puramente burguês. Ele caracteriza a Revolução Burguesa da França. A burguesia, quando fez sua revolução, não possuía um programa universal. Ela se valia de interesses particularistas, os interesses da sua classe, e os servia com a mentalidade fechada e atrasada de todos aqueles que tendem a fins particulares. O fato violento das revoluções burguesas é duplamente violento. Destrói a velha ordem, impõe a nova ordem. A burguesia impõe a sua força e suas ideias, não apenas à casta dominante, mas também ao povo que está prestes a dominar. É um regime autoritário que substitui outro autoritário. A Revolução Russa destruiu o autoritarismo e, em seu lugar, instituiu o sufrágio universal, estendido também às mulheres. Substituiu o autoritarismo pela liberdade, a Constituição pela voz livre da consciência universal. Por que, então, os revolucionários russos não são jacobinos? Não substituíram também eles a ditadura de um só pela ditadura de uma minoria audaciosa e decidida a tudo para fazer triunfar seu programa? Não são, pois perseguem um programa ideal que não pode ser apenas de poucos, porque estão seguros de que, quando todo o proletariado russo for questionado, a resposta não será dúbia. Ela está na consciência de todos e se transformará em decisão irrevogável, tão logo possa exprimir-se em um ambiente de liberdade absoluta.
sem que o sufrágio seja pervertido pela intervenção da polícia e pela ameaça da força ou do exílio. O proletariado industrial também está preparado culturalmente para essa transição. O proletariado agrícola, que conhece as formas tradicionais do comunismo comunal, também está preparado para a passagem a uma força nova de sociedade. Os revolucionários socialistas não podem ser jacobinos. Na Rússia, eles cumprem justamente a tarefa de controle para que os organismos burgueses não imponham o jacobinismo, que tornará equívoco o resultado do sufrágio universal e reorientará o fato violento a favor de seus interesses. Os jornais burgueses não deram nenhuma importância a este outro fato. Os revolucionários russos abriram as prisões não apenas aos condenados políticos, mas também aos condenados por crimes comuns. Em uma penitenciária, ao saber que estavam livres, os condenados por crimes comuns responderam não se sentir no direito de aceitar a liberdade porque deveriam expiar a culpa de seus atos. Em Odessa, eles se reuniram no pátio da prisão e voluntariamente prometeram se tornar honestos e buscar viver do próprio trabalho. Essa notícia é tão importante para os propósitos da Revolução Socialista como a da queda do Tsar e dos grão-duques. O Tsar seria derrubado também pelos burgueses, mas para os burgueses, esses condenados seriam sempre inimigos de sua ordem. Os insidiosos, desonestos que ameaçariam sua riqueza e tranquilidade. Ao contrário, a sua liberação possui para nós o seguinte significado: na Rússia existe um novo costume que a Revolução criou. Essa não apenas substitui um poder por outro, mas um costume por outro. Criou uma nova atmosfera moral, instaurou a liberdade do espírito além da liberdade corporal. Os revolucionários não tiveram medo de colocar em circulação homens que a justiça burguesa havia catalogado nos vários tipos de criminosos delinquentes. Apenas em uma atmosfera de paixão socialista isso poderia acontecer. Quando o costume mudou, quando a mentalidade predominante mudou, a liberdade produz homens livres, alarga o horizonte moral, faz do pior malfeitor em um regime autoritário um mártir do dever, um herói da honestidade. Os jornais dizem que em uma prisão os malfeitores rejeitaram a liberdade que seus guardiões valorizam. Porque então sua prisão estava até agora repleta de muralhas e janelas protegidas com ferros? Aqueles que os libertaram certamente cultivavam um semblante bem diverso do juiz de tribunais e dos agentes das prisões. Palavras bem diferentes das habituais ouviram esses malfeitores comuns, para que tal transformação ocorresse em sua consciência e, quando se viram assim livres, pudessem escolher a segregação em vez da liberdade e impor a si mesmos voluntariamente uma expiação. Devem ter sentido que o mundo estava diferente, que também eles, os rejeitados da sociedade, tornavam-se alguma coisa que também eles, os segregados, possuíam vontade de escolha. É este o fenômeno mais grandioso nunca antes produzido pela humanidade. O homem malfeitor comum tornou-se na Revolução Russa o homem empregado por Immanuel Kant, o teórico da moral absoluta, o homem que diz: a imensidão do céu fora de mim, o imperativo da minha consciência dentro de mim. É a liberdade dos espíritos, a instauração de uma nova consciência moral que essas pequenas notícias revelam. É o advento de uma nova ordem, que coincide com tudo aquilo que nossos mestres nos ensinaram. E mais uma vez, a luz vem do Oriente e irradia o velho mundo ocidental, que permanece estupefato e não sabe opor a ela senão o xiste trivial e tolo de seus vendedores de notícias. Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917, parte 11. Os maximalistas russos. Os maximalistas são a própria Revolução Russa. Kerensky, Tsereteli e Chernov são hoje a revolução. São os realizadores de um equilíbrio social. A resultante de forças nas quais os moderados possuem ainda muita importância. Os maximalistas são a continuidade da revolução, são o ritmo da revolução,
Por isso são a própria revolução. Eles encarnam a ideia limite do socialismo, querem todo o socialismo. E possuem uma tarefa: impedir que se estabeleça um compromisso definitivo entre o passado milenar e a ideia. Ser vivente, símbolo da meta última a qual se esforçam por realizar, qual seja, impedir que o problema imediato a ser resolvido hoje se dilate para ocupar toda a consciência e se transforme em preocupação única. Frenesi espasmódico que ergue portões intransponíveis a qualquer possibilidade de realização futura. Eis o perigo máximo de todas as revoluções: a formação da convicção de que um determinado momento da nossa vida seja definido, de que seja necessário interromper-se e olhar para trás, considerar o que já foi feito e gozar finalmente do próprio sucesso, descansar. Uma crise revolucionária desgasta rapidamente os homens. Cansa rapidamente. É incompreensível tal estado de ânimo. A Rússia, contudo, teve esse destino. Ignorou o jacobinismo. Por esse motivo, a propaganda fulminante de todas as ideias tornou-se possível, e por meio dela foram formados numerosos grupos políticos, cada qual mais audaz que os demais, incansáveis, crentes de que o momento definitivo o qual precisam alcançar está mais adiante, distante. Os maximalistas, os extremistas, são o último anel lógico desse tornar-se revolucionário. Por isso permaneceu na luta, vão adiante e trabalham na massa, suscitando sempre novas energias proletárias e organizando novas forças sociais que se impõem e controlam os cansados, mostrando capacidade de substituí-los, de eliminá-los se não se renovarem, se não se reanimarem para seguir em frente. Assim, a revolução não é interrompida, não fecha o seu ciclo. Ela devora seus homens, substitui um grupo por outro mais audacioso, e é devido a essa instabilidade, a essa perfeição nunca alcançada, que é apenas a verdadeiramente revolução. Os maximalistas são, na Rússia, os inimigos das poltronas, são o aguilhão dos preguiçosos. Derrubaram até agora todas as tentativas de aterrar a torrente revolucionária, impediram a formação dos pântanos estagnantes, das mortes sangrentas. Por isso são odiados pelas burguesias ocidentais. Por isso os jornais da Itália, França e Inglaterra os difamam, buscam desacreditá-los, sufocá-los sob uma montanha de calúnias. As burguesias ocidentais esperavam que, ao esforço enorme de pensamento e ação que custou o nascimento da nova vida, sucedesse uma crise de preguiça mental, um recuo da atividade dinâmica dos revolucionários que fosse o princípio de ajuste definitivo do novo estado de coisas. Mas na Rússia não existem jacobinos. O grupo dos socialistas moderados que deteve o poder em suas mãos não o destruiu, não buscou sufocar em sangue as vanguardistas. Lenin, na Revolução Socialista, não teve o destino de Babel. Pôde converter seu pensamento em força operante na história. Suscitou energias que não morreram mais. Ele e seus companheiros bolcheviques estão convencidos de que é possível a cada momento realizar o socialismo. Estão nutridos pelo pensamento marxista. São revolucionários e não evolucionistas. E o pensamento revolucionário nega o tempo como fato de progresso. Nega que todas as experiências intermediárias entre a concepção do socialismo e sua realização devam possuir, no tempo e espaço, uma verificação absoluta e integral. Essas experiências devem apenas atuar no pensamento para que possam ser superadas e passadas para trás. É necessário despertar as consciências, conquistar as consciências. Lenin, com seus companheiros, ativou e conquistou as consciências. A sua persuasão não permaneceu apenas audácia do pensamento. Ela se encarnou nos indivíduos, em muitos indivíduos. Ela frutificou. Criou aquele grupo determinado que era preciso para uma oposição dos compromissos definitivos, a tudo aquilo que pudesse se tornar definitivo, e a revolução continua. Toda a vida se tornou verdadeiramente revolucionária. É uma atividade sempre atual,
uma troca contínua, uma escavação contínua do bloco amorfo do povo. Novas energias são suscitadas, novas ideias força propagadas. Os homens são assim, os artífices do próprio destino, todos os homens. É impossível a formação de uma minoria despótica. O controle é sempre vivo e alegre. Agora existe um fermento que decompõe e recompõe os agregados sociais sem parar e impedir as cristalizações. Impede que a vida se detenha no sucesso momentâneo. Lenin e seus companheiros mais conhecidos podem ser esmagados pelo desenvolvimento das tempestades que eles próprios suscitaram, mas não desaparecerão todos os seus seguidores. São hoje muitos numerosos, e o incêndio revolucionário se propaga, arrebata corações e cérebros jovens, faz deles tochas ardentes de luz nova, chama nova, devoradora de preguiça e cansaço. A revolução prossegue até sua realização completa. Estamos longe ainda do tempo no qual será possível um descanso relativo, e a vida é sempre revolução. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.